Salve seus quarenteners, hoje teremos Maradona aqui no F4L, então sobe a vinheta. Maradona no México relembra porque Diego é um dos mais humanos dos deuses. Em 7 episódios, a série documental narra a aventura de Diego Armando Maradona no pequeno time Dorados de Sinaloa, time que disputa o equivalente à Série B do Campeonato Mexicano. E a gente tem acesso a toda a rotina de Dom Diego lá como técnico. Mas o que será que Maradona foi fazer num time de segunda divisão lá do Mexicanão, hein? Meu brother Elcio, eu já vi dirigente ousado nessa vida, mas igual esse José Antônio Nunes, presida do Dorados de Sinaloa, tá para nascer. O cara teve a manha de levar o Maradona para ser treinador numa cidade como Culiacán, que é a sede do maior cartel de drogas do México e um dos maiores do mundo. Aí é claro, né, mano, quando você leva o Walter Bolacha para tomar conta de um carregamento de traquinas, é óbvio que ia gerar uma desconfiança tanto na imprensa quanto na torcida local, e a galera não tava botando muita fé que isso ia dar certo. Mas aí é por isso que eu digo que o Maradona não é um jogador, né, cara? Ele é um deus vivo do futebol, porque a simples chegada do cara à cidade causa uma transformação quase que imediata. O time começa a atrair patrocinadores, vender uma quantidade enorme de camisas, como se o próprio Maradona fosse entrar em campo e atrair os olhares da imprensa mundial para um time que era praticamente o lanterna da segundona do Mexicanão. Ou seja, o cara é foda, né? Outra curiosidade sobre o modesto Dorados de Sinaloa é que um dos maiores treinadores da história do futebol europeu, um dos maiores vencedores, eu não vou falar quem aqui para não estragar a surpresa, você vai ter que assistir na série, encerrou a sua carreira como jogador do Dorados, inclusive participando de um dos rebaixamentos do time para a Série B. Brother, o seu passado te condena. Eu não vou te entregar aqui, mas você vai saber quem é assistindo a série. Mas, passada a euforia inicial pela chegada do Maradona, ele tem que lidar com os problemas do time no dia a dia. E é aí que o buraco é mais embaixo, porque você começa a perceber que o elenco tem grandes limitações e ele também, como treinador, não é nenhum Klopp, né? Vamos combinar. Só que é aí que a mágica começa a acontecer, porque apesar de não ser nenhum grande estrategista, só a presença física daquela figura emblemática ali, naquele vestiário com jogadores tão humildes, faz com que o time ganhe um motivacional para entrar em campo que nem a melhor palestra do Tite seria capaz de dar. E é sobre bastidores mesmo, Léo, tanto da cidade quanto de vestiário e do acesso tão privilegiado que a equipe de filmagens teve aos meandros ali do time, que eu queria saber de você se Maradona no México faz o dever de casa como produto. E como é nos bastidores que a vida acontece, nada melhor do que ter acesso ao vestiário do time. Falando um pouco dos planos de captação, às vezes a gente tem a percepção que a gente está escondido ali na série, porque o câmera fica bem no meio ali da rapaziada, mas às vezes, como o carisma de Maradona é tão grande, ele percebe que está sendo filmado, ele sabe que está sendo filmado, e começa ali a derramar um pouco do seu carisma, mas a gente vai passando os episódios e vai percebendo que esse é o jeito dele mesmo. E os episódios são contados de forma cronológica. E o legal também é a junção que eles fizeram das imagens antigas de arquivo do Maradona como jogador e agora ele como técnico, porque a presença dele é muito forte ali na mentalidade dos atletas. Você pode até não gostar de Dom Diego, mas é inegável a presença que ele tem, a aura que ele tem como um dos maiores jogadores de futebol da história. E o que fica bem claro na série é a mentalidade de vencedor. A forma que ele chega e apresenta a mentalidade de como ser campeão transforma todo o elenco. Em 2 pontos que me chamaram muita atenção. Quando o Maradona é anunciado, dá pra ver o tamanho dele, dá pra perceber que ele é muito maior que o time, mas ele prega, inclusive no vestiário, que o que importa é manter a humildade, e é isso que ele passa pros atletas. O segundo ponto que me chamou muita atenção, ele como atleta, um dos maiores da história, ele é extremamente competitivo e a adrenalina de competição faz muita falta pra ele. Então ele chegar como técnico num time grande talvez não tivesse o mesmo peso dele chegar num time pequeno e transformar tudo aquilo. Toda a atenção era voltada o tempo inteiro para Dom Diego. E ele mudou toda a trajetória do time, a expectativa não só dos jogadores, da direção, como também dos torcedores. Outro contraste inevitável que a série nos mostra é a imagem tão viva que a gente ainda tem do Maradona, jogador no topo do mundo, com aquele velhinho mal acabado que tá ali à frente do banco de reservas do Dourado. Aliás, ele fica a maior parte do jogo sentado, porque ele literalmente não consegue parar em pé por muito tempo, cara. O joelho do cara tá completamente podre
E isso torna o personagem mais dramático e mais interessante ainda do ponto de vista cinematográfico. Eu, por exemplo, prefiro 1000 vezes personagens assim do que figuras inabaláveis como o Jordan, por exemplo, do The Last Dance. Aliás, a gente fez um vídeo muito legal sobre The Last Dance também. Se você não viu ainda, procura aí no IGTV do F4L que você vai ver que ficou muito legal. Mas o fato do Maradona ser um personagem muito mais suscetível a erros, fraquezas, fracassos, na minha opinião, torna ele muito mais humano que o Jordan, por exemplo, muito mais gostável e ao mesmo tempo muito mais divino. Outra coisa muito da hora que a série mostra são as histórias paralelas de alguns personagens, como por exemplo, uns torcedores ilustres do Esquadrão Aurinegro, que é a organizada do Dourados e que acompanha o time de busão literalmente por todo o México. Durante os jogos do time. Então eles pegam ali e mostram a família dos caras, o jeito que eles vivem, a comida, a mãe do cara que se preocupa pra caramba quando ele sai pra ver o time, pelo cara ser completamente fanático pelo Dourados. Isso também ajuda a mostrar um pouco do contexto que o Maradona tá inserido e da cultura mexicana, que é muito da hora, né? E pra finalizar, Léo, Sui e F4Lers que nos assistem, eu deixo a seguinte pergunta: como jogador, a gente sabe que o Maradona jogou bola como poucos e tá na prateleira dos grandes mitos, deuses do futebol de todos os tempos, isso ninguém vai tirar dele. Agora, como treinador, você levaria o Dom Diego pra resolver os pepinos do seu time? Se eu contrataria Dom Diego como técnico, eu quero saber de você que tá assistindo. Comenta aqui pra gente. Você traria Diego Armando Maradona pra comandar o seu time? É isso aí, F4Lers. Esses daqui foram os nossos 20 centavos de opinião sobre a série Maradona no México. Quero que você comente aqui se você contrataria Dom Diego para o seu time e nos vemos na próxima semana.